Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá nós temos um curso completíssimo de língua portuguesa para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. Vai lá conhecer! A aula de hoje é sobre flexão nominal. E como flexão nominal é um assunto muito extenso, eu fiz um recorte para esta aula. Nós vamos falar sobre o plural dos substantivos compostos, que é um assunto muito pedido aqui no canal. E não é um assunto simples. Eu já adianto que há divergência entre os gramáticos. Então, para esta aula, eu preparei os principais aspectos do plural dos substantivos compostos. Vamos lá? Eu dividi a aula em 3 partes. Então, primeiro, eu vou falar do plural dos substantivos compostos quando os 2 elementos vão para o plural. Depois eu vou falar quando apenas o segundo elemento vai para o plural. E depois eu vou falar quando apenas o primeiro elemento vai para o plural. Então, para começar, os 2 elementos vão para o plural. Quando? Então, tenho ali um substantivo composto por 2 palavras, né? 2 palavras ligadas por hífen. Quando eu vou passar esse substantivo composto para o plural, os 2 elementos vão para o plural quando? Letra A. Eu tenho um substantivo mais um substantivo. Note que substantivo é uma classe de palavras variável, né? Então, ela vai para o plural normalmente. Se um substantivo é composto por 2 substantivos, substantivo mais substantivo, as 2 palavras vão para o plural. Exemplos. Carta-bilhete, cartas, bilhetes. Tenente-coronel, tenentes, coronéis. Então, aqui eu tenho 2 substantivos compostos, carta-bilhete e tenente-coronel. E esses 2 substantivos compostos, eles são formados por 2 substantivos. Então, no caso de carta-bilhete, carta-bilhete. Carta é um substantivo, bilhete é um substantivo. Vou colocar esse substantivo composto no plural. Ambos os elementos vão para o plural. Por quê? Substantivo mais substantivo. Beleza? Segundo caso, substantivo mais adjetivo. Ambos os elementos vão para o plural. Vale lembrar que adjetivo é uma outra classe de palavras também variável. Então, eu tenho plural de adjetivo. Exemplos. Cachorro quente. Veja, cachorro, substantivo, quente, adjetivo. Cachorro quente, substantivo mais adjetivo, o plural, cachorros quentes. Os 2 elementos vão para o plural. Arroz doce, esse é bem estranho, porque o plural de arroz é um plural estranho. Mas o plural de arroz doce, que é um substantivo formado pelo substantivo arroz, mais o adjetivo doce, eu tenho como plural arrozes doces. Então, os 2 elementos vão para o plural. Outro caso em que os 2 elementos vão para o plural é quando eu tenho um adjetivo mais substantivo. Lembrando, em condições normais, gente, a gente tem substantivo, uma classe de palavras variável, adjetivo, uma classe de palavras variável. Então, se eu junto essas 2 classes de palavras, os 2 elementos vão para o plural, porque são os 2 elementos variáveis, certo? Depois a gente tem as exceções, mas vamos focar nisso primeiro. Então, adjetivo mais substantivo. Exemplo. Gentil homem. Veja que esse substantivo composto, né? Substantivo composto gentil homem é formado primeiro pelo adjetivo gentil, segundo pelo substantivo homem. Plural de gentil homem, gentis homens. As 2 palavras vão para o plural. Alto relevo, então é formado pelo adjetivo alto e pelo substantivo relevo. Plural, altos relevos. Os 2 elementos vão para o plural. Próximo, quando eu tenho numeral mais substantivo. Numeral também é uma classe de palavras variável. Então, numeral mais substantivo, os 2 elementos vão para o plural. Exemplos, quinta-feira, quintas-feiras. Lembrando que quinta é um numeral, né? Quando se junta quinta mais feira, forma o dia da semana, é um substantivo composto. Então, numeral mais substantivo, os 2 elementos vão para o plural. Outro exemplo, meio-fio, meios fios. Lembrando que meio é um numeral, né? Que significa metade. Os 2 elementos vão para o plural. E por último, quando eu tenho um pronome, que é uma outra classe de palavras variável, mais um substantivo. Os 2 elementos também vão para o plural. Coloquei aqui como exemplo, pouco, caso,
poucos casos. O plural de pouco caso, poucos casos. Embora essa seja uma palavra que a gente só use quase sempre, né, no singular, mas existe o plural, está registrado, esse plural está registrado nos dicionários e os dois elementos vão para o plural. Agora nós vamos falar sobre os casos em que apenas o primeiro elemento vai para o plural. Quando isso acontece? Quando os elementos se ligam por preposição. Então, eu tenho um substantivo composto, e esse substantivo composto, entre uma palavra e outra, eu tenho uma preposição. Nesse caso, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Exemplo, pão de ló. Plural de pão de ló, pães de ló. Veja que o substantivo composto ele é formado pela palavra pão, pela preposição de, mais a palavra ló. Então, nesse caso, quando eu tenho uma preposição unindo as duas palavras, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Outro exemplo, João de Barro, Joões de Barro. Apenas a primeira palavra vai para o plural. Outro caso em que apenas o primeiro elemento vai para o plural. Quando o segundo elemento é um substantivo determinante específico. Então, veja que esta regra aqui, ela contradiz a regra que dizia que substantivo mais substantivo, ambos os elementos iam para o plural. Mas aqui eu tenho, pode ser um substantivo mais um substantivo, apenas o primeiro vai para o plural, por quê? Porque o segundo, ele vai especificar, determinar o primeiro. Ficou confuso? Vamos ao exemplo. Coloquei aqui manga, espada. Aqui eu tenho um substantivo composto formado por dois substantivos, manga e espada. Entretanto, espada aqui está determinando, especificando o tipo de manga. Então, não é qualquer manga eu estou falando sobre a manga espada. Então, quando esse segundo substantivo, ele é um substantivo determinante, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Então, o plural de manga espada é mangas espada. Mesma coisa, salário família. Que eu tenho substantivo mais substantivo, mas o segundo substantivo, a palavra família, ele determina o primeiro. Então, que tipo de salário é esse? É o salário família, portanto, plural, salários família. E o terceiro e último exemplo, papel, moeda. Plural de papel, moeda, papéis, moeda. Então, só o primeiro elemento vai para o plural. Vale mencionar que é assim que costuma cair nas provas, essa é a visão mais tradicional e mais aceita entre os gramáticos. Entretanto, o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, registra outra possibilidade de plural para esse tipo de substantivo composto. Ele coloca que as duas formas são possíveis, ou seja, eu posso colocar apenas o primeiro elemento no plural e deixar o segundo no singular, mas eu também posso colocar os dois elementos no plural. Então, o VOLPE registra essas duas possibilidades de plural para esse tipo de substantivo composto. Mas, professora, então como é que eu vou decorar, como é que eu vou saber qual que é certo, qual que não é certo, se há divergência entre os dicionários, se há divergência entre os gramáticos? Bom, saiba que há divergência. Se você presta concurso público, essa forma que eu coloquei aqui, que apenas o primeiro elemento vai para o plural e o segundo fica no singular, é o modo como costuma cair nos concursos públicos. Mas, de qualquer forma, é sempre bom ficar atento ao edital e analisar as obras de referência, as obras que eles colocam lá na bibliografia. Agora, a terceira possibilidade de plural para os substantivos compostos, quando apenas o segundo elemento vai para o plural. Quando isso acontece? Quando eu tenho verbo mais substantivo, ou seja, um substantivo composto, ele é formado por um verbo mais um substantivo. Exemplos. Guarda-chuva. Note que guarda-chuva é um substantivo composto, certo? Então, ele é composto por duas palavras, pela palavra guarda mais a palavra chuva. Guarda é um verbo. Então, eu identifico essa primeira palavra como um verbo. Quando eu coloco a palavra guarda-chuva no plural, apenas o segundo elemento vai para o plural, porque é um substantivo, e substantivo é variável, vai para o plural. Então, pensa dessa forma que tem menos chances de você errar. Então, guarda-chuva, guarda
chuvas. Só o segundo elemento vai para o plural. Ah, professora, mas a chuva é uma só, não são chuvas. Mas, né, gente, essa é a regra. Verbo mais substantivo, só o segundo elemento, só o substantivo vai para o plural. Outro exemplo, beija-flor, plural de beija-flor, beija-flores. Aqui eu tenho um substantivo composto pelo verbo beijar e um substantivo, que é o substantivo flor. Então, apenas o segundo elemento vai para o plural. Próxima possibilidade, quando eu tenho advérbio mais adjetivo. Você lembra que advérbio é uma classe de palavras invariável, não tem plural o advérbio. Então, quando ele fizer parte de um substantivo composto, ele também não vai para o plural. Exemplos, abaixo assinado, plural de abaixo assinado, abaixo assinados. Então, eu tenho advérbio abaixo mais adjetivo assinado. Só o segundo elemento vai para o plural. Outro exemplo, alto-falante, alto-falantes. Próximo caso em que apenas o segundo elemento vai para o plural. Quando eu tenho palavras repetidas ou imitativas, que imitam o som de alguma coisa. Então, exemplos, tic-tac, plural de tic-tac é tique taques, só o segundo elemento vai para o plural. Reco-reco, reco-recos, só o segundo elemento vai para o plural. E por fim, lambe-lambe, plural de lambe-lambe, lambe-lambes, só o segundo lambe vai para o plural. Então, esses são os 3 casos em que apenas o segundo elemento vai para o plural. Bom, gente, esta foi então a aula sobre o plural dos substantivos compostos. Como vocês puderam perceber, não é um assunto muito simples, muito tranquilo, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Vocês precisam saber sobre classes de palavras, sobre a flexão de determinadas classes de palavras, para poder observar o plural dos substantivos compostos. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da aula. Deixa o gostei, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!